Você sabia que no passado existia uma leitura de oráculo que era feita a partir das vísceras de um animal? Essa leitura era feita se baseando no estado que aquela víscera estava, seja pela cor ou qualquer alteração que houvesse. O órgão utilizado era o fígado. O nome do oraculista que praticava esse tipo de leitura era o arúspice. A leitura do aruspício, que usava as vísceras de animais sacrificados como ovelhas e aves. Coincidentemente, esse oráculo vem da Roma Antiga, de origem etrusca. Olha a estregoneria da Loi aí pra gente. Seja bem-vindo ao canal Triplici, eu sou a Maga de Saber Guerrer e hoje nós vamos falar sobre oráculos utilizados na bruxaria. Mas antes de começar, eu peço a vocês que deixem o seu joinha e, é claro, coloquem aí suas opiniões nos comentários, pois a opinião de vocês é importante e assim o YouTube também vai entender que vocês gostaram do conteúdo e assim que sair novos conteúdos pro canal, vocês receberão as notificações. E não deixem de se inscrever no canal. Mas afinal, o que é o oráculo? Muita gente que está aqui vendo esse vídeo provavelmente já se consultou com um ou mais oráculos, como Opelê, Tarô, Búzios, Baralho Cigano. Mas será que de fato nós entendemos do que se trata um oráculo? De uma forma bem básica, o oráculo é um sistema físico que irá consultar algo que não é físico para se obter informações. Esse oráculo ele pode ser de adivinhação, como é o caso do aruspício, ou pode ser também de divinação, como é o caso do tarô, do opelê, dos búzios. Mas eu vou falar aqui agora sobre dois oráculos que são muito utilizados na bruxaria. Um dos oráculos mais comuns é o tarô. Ele contém 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, totalizando 78 lâminas. Esse oráculo é muito voltado para quem busca autoconhecimento, orientações, e a sua forma de leitura é um pouco mais abrangente. Muitos bruxos e ocultistas utilizam o tarô com a finalidade de fazer magia, e um dos mais utilizados para esse fim é o de Thoth. Mas é claro que outros também podem ser utilizados para essa finalidade. Já o baralho cigano é um oráculo mais polêmico, porque ele é conhecido por ser um baralho fofoqueiro. É um oráculo extremamente detalhista, investigativo e de orientação. E por que ele é polêmico? Porque muitas das vezes ele revela situações dos quais o consulente não estava esperando. Eu vou utilizar aqui um exemplo que aconteceu numa consulta que eu realizei há uns anos atrás. A consulente veio em busca de um assunto muito específico que não tinha muito a ver com questões sentimentais, porém caiu ali uma situação onde ela estava sendo traída. Aí no dia seguinte ela me mandou uma mensagem falando que esse é o feedback mais rápido que eu dei na vida para alguém, porque ela descobriu essa traição em uma conversa que ela estava tendo com a pessoa que ela se relacionava e infelizmente ocorreu isso daí na vida dela e ela acabou vindo conversar comigo sobre isso e tudo mais, então eu dei alguns conselhos e orientações para tentar ajudar ela a passar por esse momento. Então, muitas das vezes podem acontecer situações que você não esperava, de cair em assuntos que você não estava preparado para ouvir. É claro que não vai ter só coisa ruim, esse aqui foi só um exemplo que eu dei. Às vezes você está falando alguma coisa e cai uma sorte, uma orientação que pode te ajudar. Isso também já aconteceu. Mas afinal, qual é o oráculo que uma bruxa utiliza? Na verdade, se a bruxa tiver um bom preparo, ela pode até mesmo criar o seu próprio oráculo e isso é muito comum. Então ela irá formar um sistema do qual ela vai praticar essa leitura sem que sofra alguma alteração ao longo dessa prática. Ou seja, uma vez que você coloca um significado, você não vai poder ficar mudando esse significado depois. Você vai criar sobre cada objeto, símbolo ou imagem um conceito. Seja esse conceito um conceito mais amplo ou seja ele mais restrito, mas ele não vai alterar. Nada me impede como bruxa de atender com qualquer oráculo, seja ele os búzios, seja uma pedra, seja uma folha, mas é sempre importante ter em mente que eu devo respeitar a egrégora da qual eu estou canalizando para a prática desse oráculo. E sobre esse assunto de oráculos, eu tenho uma observação muito importante a fazer, que é sobre a famosa mão de jogo. Isso não existe na bruxaria, eu também não tenho nada com isso, com quem utiliza dentro de sua religião.
Mas eu considero que é só uma forma de você ser inibido. Isso é só uma forma de você prender uma pessoa e impedir ela de atender outrens. Gente, eu tenho um conhecido que ele é espetacular com oráculos. E ele atende, ele joga desde novo, praticamente desde adolescente, criança. Um belo dia, né, um sacerdote de uma casa que ele já havia saído, mandou os filhos dele virem perguntar quando ele recebeu mão de jogo. E ainda veio com um papo de se ele teve essa liberdade. Assim, pode ser que exista gente séria que trabalha com esse sistema? Pode, e com certeza tem. Mas que tem muito sacerdote que se debruça nisso para poder agir feito picareta, existe. Aí eu te digo, se esse meu conhecido tivesse ficado preso a esse sacerdote, esperando uma promessa de um dia receber essa tal mão de jogo, imagina quantas pessoas ele não teria deixado de ajudar. E como eu já falei em uns vídeos anteriores, a bruxaria ela é liberdade, ela sempre vai pregar liberdade. E pelo amor, não confundam liberdade com libertinagem. Não quer dizer que você tem liberdade, que você vai sair fazendo tudo que quer. Oráculos, eles são muito abrangentes. Dentro de cada um sistema oracular vai existir a sua forma de praticar a leitura. E cabe ao oraculista escolher a forma da qual ele se identifique mais, a que ele se sente mais confortável. Porque no final o importante é que a leitura seja feita de maneira correta. Ou seja, ele vai ter que saber orientar a pessoa, ele vai ter que conseguir identificar a energia que esse consulente está trazendo. E o fato de que o fulano está atendendo com uma carta e o Beltrano está atendendo com 5 não quer dizer que uma leitura é melhor que a outra. São apenas formas diferentes de realizar essa consulta. Tá. E fica o questionamento. Toda bruxa precisa aprender a consultar com oráculo? Atender você não precisa, mas saber fazer a leitura é sempre bom. Se você por algum motivo estiver passando por um ataque mágico ou até mesmo estiver precisando se direcionar a respeito de alguma magia que você mesma vai fazer, convenhamos, não é melhor que você saiba pelo menos um oráculo? Porque nem sempre a gente vai poder contar com as habilidades psíquicas. Vai que falha. Vai que você no dia não está bem para receber as mensagens que os deuses estão te enviando, os mentores estão tentando falar para você. Aí entra o questionamento: eu posso consultar para mim mesmo? Com certeza você pode e deve, mas se por algum motivo o assunto dessa consulta te traz algum tipo de desconforto, te deixa nervosa ou nervoso, ao ponto de você não conseguir absorver aquilo que o oráculo está te falando, procure por um oraculista de referência. É importante que oráculo é coisa séria. Mas e com quem que os oráculos se comunicam? Alguns oráculos têm uma premissa de se comunicar com o inconsciente do oraculista. É o caso de alguns meios de leitura do tarô ou até mesmo do I Ching. E outros irão consultar uma egrégora, ou seja, uma energia externa, como os búzios, o baralho cigano. E geralmente os métodos que utilizam o inconsciente para a realização da consulta são os métodos mais terapêuticos. Então existem alguns psicólogos que utilizam até mesmo esses oráculos em consulta, enquanto os demais são mais voltados para a adivinhação, divinação. Existem outros exemplos de metodologias de comunicação oracular, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha e deixe suas opiniões nos comentários. Agradeço por vocês estarem aqui, se inscrevam no canal e ajudem a gente a espalhar a bruxaria pelo mundo. Um abraço!